estamos de volta com o programa Educação em Movimento. Hoje nós estamos conversando sobre a influência da mídia na educação. Cláudia, no bloco anterior você falava com a gente, não é, sobre o Dewey e de como ele, né, disse, como ele muito bem argumentou, não é, as experiências dos alunos, elas precisam ser apropriadas pela escola, não é, para que a aprendizagem, inclusive, seja de fato significativa. E na experiência desses meninos hoje, a mídia faz parte e de uma maneira muito forte. Como é que a escola, os professores, não é, vão então tomar esse discurso da mídia como ferramenta, como mecanismo de aprendizagem? Na verdade, o que o Dewey disse é que é papel da escola reelaborar a experiência. É pensar sobre, de forma que o próprio aluno reconstrua aquele dado de realidade que ele já trouxe. Para eu te dar um exemplo, eu li ontem no jornal que um colégio aqui da capital promoveu uma palestra para adolescentes na faixa de 14, 16 anos sobre o uso da internet. E o palestrante achou que não teria nada a dizer, que ele não iria falar novidade nenhuma, porque os meninos saberiam já, né, pela experiência que trazem, saberiam tudo a respeito, celular, tablet e tal. E na palestra ele viu que não é bem assim, apesar deles terem muita familiaridade com o equipamento, com eles o uso vivem, mesmo, a internet hoje. Certas questões de etiqueta na net, ou mesmo aspectos de segurança, de cuidados, né, a serem tomados. Aspectos éticos, né? Éticos, eles não sabiam. E um exemplo que foi dado é o próprio fato de, em qualquer lugar que eles entram, né, eles fazem o check-in. E que isso, em termos de segurança, é bastante delicado. A ideia é interessante, né, do check-in. Todo mundo acaba sabendo qual que é o itinerário diário daquela pessoa. Então, o palestrante chegou à conclusão de que essas palestras são extremamente necessárias e que há muito ainda para se discutir. Isso foi feito no ambiente escolar, é uma forma da escola reelaborar a experiência vivida. É verdade, é uma experiência bacana, porque, né, nós não podemos mais desconhecer a mídia digital, né, o mundo digital. E os nossos alunos hoje, os nossos jovens, adolescentes, e agora as nossas crianças também, não é? Elas vivem coladas, não é? No celular. Dispositivos digitais. Nos dispositivos, né? É como se fosse uma extensão do corpo delas. E foram criados para isso, inclusive. Exatamente, foram criadas para isso, né? É que essa palestra, ela não foi feita de uma forma tradicional, né? Uma palestra, mas uma roda de conversa, né? Ele sentou... Né? Que é uma metodologia antiga. Exatamente. Né? Exatamente. Antiga, desde a fogueira, na Idade Média, não é? Foi uma roda de conversa em que os estudantes, eles tiveram, né, a voz, né, puderam relatar livremente as experiências. Olha só que interessante isso. Como que uma mudança, né, de configuração geográfica numa palestra, né, porque a palestra supõe sempre alguém que está falando para os outros, né, que detém o saber, que é de algum modo a figura que pode falar, enfim, tem autoridade. Quando esse palestrante, gostaria inclusive de saber quem é, porque é uma experiência muito bacana. É um jornalista. É um jornalista? Olha só, quando ele se coloca na roda com os meninos, ali ele já quebrou uma espécie de hierarquia e é muito mais fácil que o diálogo ocorra, que a comunicação de fato ocorra, não é? Olha só, na realidade, uma vez escrevi um artigo junto com a professora Vânia Araújo, que tinha como título A Mídia e o Medo dos Professores. Sim. Na realidade, o que a gente acha é que os professores têm muito medo de estar tratando sobre a mídia como se fosse algo que ele desconhecesse. Como é algo que eu desconheço, eu não levo para a sala de aula com medo. Tem muitos professores que fazem relato do tipo assim, eu vou falar alguma coisa e o aluno sabe mais do que eu. Ele se sente ameaçado pela mídia, sabe, a gente acha que isso é uma bobagem, porque essa ideia da descontextualização é inerente do professor, né? Quantas vezes a gente pega um professor de história que vai pegar aquele livro e aquela citação e vai contextualizar para aquele momento. Isso aconteceu com os negros, aconteceu com as mulheres, tem acontecido com a história em geral. Então não é um problema para o professor. O professor ele consegue olhar para aquele momento, mesmo que seja uma mídia, um digital, falar o seguinte, ok, como é que eu posso ajudar o meu aluno a
contextualizar, a trazer isso para a vida deles. Pois é, por que né? dessa resistência por parte dos professores? Eu acho que é esse medo de achar... Isso, nós né? criamos muito tempo a ideia da mídia como uma espécie de Olimpo, né? Sim. Como um lugar místico, cheio de reis intocáveis e deuses, e aí, bom, só pode atingir esse ali se você for iluminado, né? E na realidade é um negócio como outro qualquer. Mais do que nunca é mais um negócio como outro qualquer. Não é? Então, do mesmo jeito que a gente trata sobre as outras questões do negócio, ele deveria ser tratado. Então, acho que a gente tem que desmistificar isso. Agora, compreendo que é realmente muito complicado para os professores sair daquele esquema, né, de ter o professor como o detentor do conhecimento, onde a experiência era só conseguida na sala de aula ou em casa, ou na sua proximidade, e agora a experiência é de tudo, onde inclusive a sala de aula e em casa talvez seja o menor número de experiência que esses jovens têm. E aí você tem que mudar essa ideia de que qualquer experiência, principalmente a midiática, pode ser tratada em sala de aula, mas a gente tem que mudar coisas fundamentais de sala, por exemplo, a questão da avaliação. Eu diria, vamos avaliar isso? Antes disso, a questão da formação dos professores. O que você, né, Cláudia, como é que você pensa isso hoje, tendo feito aí esse estudo, né, sobre a mídia na educação, né, enfim, a comunicação como parte do processo de conhecimento? O professor, Sandra, ele tem que entender que ele é autor, né? Tem uma dimensão de autoria na profissão docente que tem que ser desenvolvida e levada em consideração. O professor, ele é autor das narrativas em sala de aula, né? Ele é autor das experiências que ele traz, dos projetos, né? Das metodologias que ele usa. Ele é autor de processos de avaliação. E ele tem que ter orgulho dessa voz, né? A voz do professor, ela tem sido muito abafada. Quer dizer, você acha tem que... muito poucos canais de expressão para a voz docente. Então, o professor hoje é como se ele se visse diante da mídia com baixa estima, aquilo que você falava antes. Sim. O que não é uma verdade. Né? Que só a formação dele, ele é capaz de olhar para essa mídia e falar. Tanto é que ele discute isso em casa, ele conversa isso na sala dos professores, né? Ele vê a televisão e vê essa mídia e fala assim: não, isso não está certo. Então, usar essa autoria do qual ele já tem, né? Tirar essa ideia da baixa autoestima e dizer que ele pode aplicar em sala de aula. Agora, como diz, é difícil nesse momento onde se cobra muito as questões dos números, né? Tem que ter um ranking e a questão da avaliação que eu volto, tá muito é de pensar isso, assim, olha, o que será que a gente tem que avaliar? O que os meninos têm que escrever numa prova ou o que ele disse no Facebook? Será que aquela frase que ele disse no Facebook depois que ele viu a palestra, em que ele fala o seguinte: olha, depois que eu vi a palestra da pessoa, eu estou repensando a mídia, eu acho que ela é assim, assim, assado, mostra que esse aluno saiu do A e foi para o B, é verdade, né? E que houve uma melhoria nessa visão crítica, e eu acho que essa visão que tem que ser avaliada. Claro que é sempre muito difícil, né? Muito aluno, muito trabalho, pois é, mas nós temos que começar a quebrar paradigma. Exato, e eu acho que quebrar paradigma e tornar esse professor autor das suas narrativas, do que ele conhece, não é? Se colocar como autoridade, não com autoritarismo, isso é outra coisa, né? Mas com autoridade, me parece que faz parte da formação. Nós temos pesquisas que nos dizem aí, não é, que o conteúdo relacionado à mídia, à compreensão da mídia, ele praticamente não existe nos cursos de formação de professores. Eu fico, então, me perguntando, como é que se forma um professor hoje sem que ele se reconheça como autor, sem que ele compreenda que mundo é este, o mundo midiático, e que está dentro da escola. Lembrando aí o professor Pablo, né, lá no VT. E o que é a mídia na cultura em que vivemos, exatamente, né? Entender a mídia como um dado cultural. Como parte, né, da cultura. Como parte da cultura, como algo que está na nossa rotina, no nosso cotidiano, e que implicações isso tem. Até que ponto é uma necessidade, até que ponto é uma escolha, é uma opção, até que ponto há uma estratégia de indução ao uso dessas mídias. Então, o professor, ele tem que, de alguma maneira, né, entrar nesse mundo midiático, porque ele já está. O professor, ele assiste querendo televisão, ou não, ele usa celular. Ele já está. Mas ele se reconhecer, né?
frente a esse mundo. Os cursos estão um dilema, Sandra, assim. Sim. Eu lembro que da nossa época, quando começamos, né, a conversar com isso, a gente falava que a gente tinha que ensinar os professores a olhar sobre duas maneiras da mídia, né? Um é como usar a mídia em sala de aula, Sim. né? Ou seja, como é que eu vou usar os instrumentos para isso. A outra, a análise crítica, como eu posso analisar criticamente. E agora tem uma terceira vertente, que não é da nossa época, mas é extremamente atual, que eu acho que é interessante, que é ensinar também as crianças como usar a mídia. Sei. Então, uma coisa é aprender como usar os instrumentos pedagogicamente, a outra para fazer análise crítica. Sim. Mas agora nós temos também a oportunidade de ensinar como usar, porque essas crianças já fazem isso, né? Várias vezes, quando você coloca uma câmera, um trabalho para que a criança possa fazer via celular ou via câmera, e que você pede para ele fazer algum tipo de trabalho, raramente ele vai fazer algo que seja fantasioso, ele vai falar da sua realidade, ele vai falar coisas que lhe preocupam, suas angústias, etc. E ele coloca isso agora no YouTube, ele coloca isso em outro lugar para se manifestar. Então, hoje, nós também temos que ajudar os jovens a saber usar essa mídia de maneira consciente, racional, e que ele possa, de uma certa maneira, estar ajudando, não usar a mídia só para fazer gracinha. E senão o nós vamos uso, fazer, vamos fazendo aquela perpetuação de escrever só funcionalmente. Pois é, e aí isso, quer dizer, tudo isso traz também uma questão para a gente, que eu acho que é o uso responsável da mídia. Né? Quer dizer, a mídia hoje, ela é tão parte do nosso cotidiano, né? Imagina a gente sem a mídia. Né? Então, isso não é pensar só em leitura crítica, né? mas é como usos consciente dessa mídia, que nós não tínhamos há algum tempo atrás. Sim. E que o digital nos deu. É entendeu? verdade. Porque antes a gente falava, você vai ver a televisão, olha, dá uma olhada criticamente. Bom, agora nós vamos usar a televisão para fazer um vídeo aqui para gente. Mas agora esses jovens estão usando a mídia. Eles estão fazendo. Eles precisam também ter esse. Agora, quem que ensina? É o professor. Porque também não serão os pais que não têm essa formação. Mas o passo tem que assumir essa tarefa, de né? que esse uso social, do mesmo que a gente fala, não adianta só alfabetizar para escrever o seu nome, né? Você tem que usar socialmente isso mesmo. Você tem que ter leitura do mundo, né? Atualmente se fala em multiletramento. Multiletramento. E um desses letramentos é o letramento digital. Não é? Pessoal, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Acho que a nossa conversa é muito boa e poderia, não é? Continuar aí por muito tempo. Mas, quem sabe, nós não reeditamos, né, um programa sobre mídia e educação. Então, o programa de hoje fica por aqui. Se você quiser enviar sugestões de temas e comentários, basta entrar em contato pelo endereço de e-mail educaçãoemmovimento@tvhorizonte.com.br, sem tio e sem acento. Ou pelo nosso Facebook, Programa Educação em Movimento. Espero vocês na próxima edição do nosso programa. Até lá!